E nós estamos dando início agora ao nosso quarto webinar, o aborto masculino, aspectos atuais da Lei 8.560 de 92, com o professor Dr. Camilo de Leles Colani Barbosa, advogado, fazer uma rápida leitura aqui do currículo, que é extenso, mas a gente resumiu. Então, advogado, professor de Direito Civil da Pontífica Universidade Católica de São Paulo e das faculdades Jorge Amado, Uinianha, FTC, Salvador, Bahia, professor do curso de especialização Lato Sensu em Direito Civil na Unifax, Universidade de Salvador, mestre e doutor em Direito Civil pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. E nós vamos ter aqui a honra de prestigiar esse professor ilustre, que eu já tive contato agora recentemente, e já vi que esse assunto tem mais, ele vai render muito mais, não vai ficar só nesse webinar, eu tenho certeza. E aí, professor, está com a palavra. Muito obrigado, gente. Eu tenho, assim, um prazer muito grande de estar aqui nesse webinar, uma felicidade imensa de fazer parte da DIFAS. Para mim, uma honra estar numa associação presidida pela professora Regina Beatriz Tavares, e eu queria, neste momento, fazer uma dedicatória. Eu queria dedicar tudo que eu falar hoje, absolutamente toda a minha manifestação, à Regina Beatriz Tavares. É uma mulher que tem a minha total admiração, o meu amor fraterno, porque nasceu de sentimentos e princípios e valores comuns, sem nenhum tipo de qualquer interferência. Começou por um acaso absoluto e continua até hoje. Saiba você, Regina, quando você ouvir isso, que você, além da minha admiração, terá a minha fidelidade acadêmica, porque não há hoje, no Brasil, pessoa que eu possa dizer que conheça mais, se dedique mais e tenha mais coragem de defender os seus princípios do que você. Um beijo imenso a você, é a você que eu dedico o que eu vou falar hoje. Pessoal, o objetivo nosso é a Lei 8.560 de 92. A Lei 8.560 de 92, ela vem no momento histórico, Ju, se puder colocar para a gente, né? A Lei 8.560 de 92, ela chega num momento histórico interessante. Era um momento pós-Constituição de 88 e anterior ao Código Civil de 2002. Então, nós havíamos ali uma situação curiosa. Tínhamos o Código Civil de 1916, a Constituição de 88 tratando de inúmeros assuntos de direito de família, e nada, absolutamente nada que ligasse o Código Civil de 16 à Constituição de 88 no modelo igualitário de filhos, no modelo pluralista de famílias que foi pensado. Então, essa lei de 92 era uma forma de você fazer funcionar, colocar em andamento as engrenagens da Constituição no que diz respeito àquele princípio da igualdade dos filhos. E um dos primeiros problemas que nós nos deparávamos naquela época, em 92, aí eu faço uma confissão curiosa, a Graziele vai achar até engraçado isso, porque é bem mais nova do que eu. Em 92 eu comecei o meu mestrado. Eu acabei a minha graduação em dezembro de 91 e em fevereiro de 92, eu fiz a seleção para o mestrado da PUC. E eu entrei exatamente no mestrado em 92, numa disciplina do professor Nelson Luiz Pinto, de Direito de Família. E nós estudávamos, dentre outras coisas, essa lei que estava sendo proposta. E essa lei era um escândalo, porque muitas das coisas que estavam sendo defendidas chocavam muito as pessoas. Por exemplo, o professor Luiz Edson Fachin, que eu tive contato na PUC naquela época, ele estava concluindo o doutorado dele e eu começando o meu mestrado. Nós compartilhamos uma disciplina que foi com a professora Tereza Arruda Alvim. O professor Luiz Edson Fachin defendia muito essa lei. Ele dizia, com todas as letras, que precisávamos acabar com as mães solteiras, precisávamos acabar com os filhos das estrelas, filhos das estrelas. E a gente perguntava, mas, Fachin, por que filhos das estrelas? Porque na certidão de nascimento, quando você não tinha o pai, os cartórios datilografavam, e eu usei um verbo que vai acabar em breve na humanidade, né, o verbo datilografar, os cartórios datilografavam, os cartorários datilografavam os asteriscos no espaço destinado ao pai e nos espaços destinados aos avós paternos. E aí, Fachin, salvo engano, cunhou essa expressão filhos das estrelas.
Então, o objetivo era, eu preciso acabar com a mãe solteira. Esse fenômeno brasileiro, o fenômeno social, era terrível, e é terrível ainda, porque a mãe solteira é aquela mulher que não teve a conjugalidade, que não teve o marido. E aquele filho que não tem um pai, não preciso dizer as expressões que nós usamos para se referir a eles. Aqui na Bahia, curiosamente, que eu já vivo há 16 anos, aqui em Salvador, eu aprendi uma expressão muito curiosa deste filho da mãe solteira. A expressão é terrível. É o filho feito na rua. Olha que coisa louca. Filho feito na rua dá a impressão, assim, de ser feito agarrado no poste, como se fosse um animal, como se fosse uma coisa feita, no carnaval, né, como a gente brinca aqui. Então, filho feito na rua. Pode voltar se quiser, se vocês estiverem vendo, né? Vocês estão vendo o slide aí, né? Então, esse é o primeiro momento. O objetivo da lei era acabar ou diminuir. Isso aconteceu em 92, em 29 de dezembro de 92. Acontece que já havia algum tempo, desde 1989, que nós tínhamos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. E eu friso muito isso. Eu tenho feito uma tentativa de vincular em alguns estudos o direito de família aos direitos humanos, porque os direitos humanos no Brasil acabaram por ter uma espécie assim de deturpação conceitual, de estar vinculado aos direitos de pessoas que praticam crimes e coisas do gênero, quando, na verdade, os direitos humanos têm uma amplitude e uma dimensão de dignidade muito maior do que meramente o direito daquela pessoa que cometeu o crime. E, dentre os direitos humanos, as pessoas se esquecem que tem alguns direitos inerentes à família. E eu trago um desses direitos, que é a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, de 1989, que foi ratificada pelo Congresso Brasileiro em 1990. E lá tem um artigo, que é o 7º, que diz: a criança será registrada imediatamente após o seu nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do possível, a conhecer seus pais e a ser cuidada por eles. Vou fazer um parêntese. Hoje à tarde estava preparando esses slides, que, aliás, ficaram muito melhor nas mãos da Jussara. O que eu fiz ficou horrível, a Jussara arrumou muito bem isso daí. Um beijo para você, Jussara, obrigado de novo. E eu estava preparando esses slides e me liga um advogado, ex-aluno meu da pós-graduação da Universidade de Guarulhos, lá em São Paulo. Camilo, me ajuda aqui, eu estou com uma situação complicadíssima. Um rapaz foi para o México, um homem aparentemente um homossexual, e contratou uma doadora de óvulo e uma gestora, uma barriga de aluguel. E trouxe essa mulher que estava gestando o filho dele, já que o espermatozoide era dele, para nascer no Brasil. E a criança nasceu no Brasil e está sem registro. O que eu faço? Aí, para minha grande surpresa, que eu tinha acabado de ver esse dispositivo aqui, da Convenção Internacional dos Direitos da Criança tem o direito de conhecer os seus pais. O que eu vejo no provimento 63 do CNJ? Que nesses casos vai ser omitido no registro o nome da mãe. Quando houver o útero solidário, a mãe não vai aparecer, a criança não vai saber quem é a mãe. Ora, o que eu tenho? Um provimento do CNJ contrariando uma convenção internacional ratificada pelo Congresso Nacional. É o samba do crioulo doido. Nós estamos desrespeitando toda a ordem constitucional. Não faz o menor sentido. Então, o direito da criança de ter acesso ao nome do pai, a saber quem é o pai, a saber quem é a mãe, é um direito humano. É um direito que está acima de normas infraconstitucionais e principalmente de normas administrativas, que são essas normas estabelecidas pelo CNJ. A partir daí, a gente começa a compreender que este é um problema que não é só brasileiro. É um problema que é muito grande no Brasil, e eu vou trazer os dados daqui a pouco, mas ele aparece também, por exemplo, na Itália. E aí, Ju, se você puder passar para o próximo slide, a gente vai ver aí a visão de um autor clássico, bem tradicional, Alberto Trabucchi, é uma obra de 1953, e lá em 1953, ele já mencionava que esse era um problema de não só juristas, mas também de sociólogos, dos políticos e dos legisladores. É preciso, de alguma forma, assegurar
a esse filho que nasce fora do casamento uma tutela jurídica, uma tutela social, comparável à tutela, ao direito dado aos membros da família legítima. O que ele quer dizer nesse momento? Ele quer estabelecer uma lógica perfeitamente compreensível de que o filho que nasce fora do casamento precisa do pai e da mãe, mesmo que seja para um fim registral num primeiro momento, porque sem esse fim registral, eu tenho uma série de consequências. Por exemplo, se eu imaginar que eu tenho uma fundação casa, que hoje cuida dos menores infratores, eu vou ter uma situação de absoluta presença de crianças sem registro de paternidade. Eu tenho uma aluna que fez pesquisa na Fundação Casa aqui de Salvador, e nós encontramos aproximadamente 95% das crianças que estão ali respondendo a delitos e estão, de certa forma, presas, enfim, cumprindo as suas penas, né, suas medidas, estão sem a paternidade registral. É algo impressionante. É algo que foge a qualquer razoabilidade em termos que a gente pode dizer de direitos humanos, de costumes, de justiça, de humanidade, eu diria. Se você puder passar, Ju, mais um slide, né? Aí eu entro nas estatísticas da conjugalidade no Brasil. Por que essas estatísticas de conjugalidade são importantes? Eu acabei de conversar aqui em off com a Graziele, nem sei se foi em off propriamente, né? Sobre o fato de termos pessoas que se relacionam sexualmente e têm gravidezes, se reproduzem, enfim, fora do ambiente conjugal. E quando eu falo ambiente conjugal, eu estou falando, em princípio, do casamento. Mas não só do casamento, né? Nós temos um dado no Brasil extremamente relevante, porque se existe um casamento civil, existe a presunção de paternidade. E existindo a presunção de paternidade, que está lá no Código Civil, no artigo 1597, no momento do registro de nascimento, haverá uma indicação daquele pai. Então, se houver casamento, em última instância, para fins de direitos do menor, haverá uma condição de seguridade social jurídica para que ele tenha essa paternidade registral. Por outro lado, em uniões não casamentais e não matrimoniais, a começar de união estável, eu já começo a abrir a possibilidade, a potencializar o risco do não reconhecimento da paternidade. Claro que se eu vivo numa união estável já há algum tempo, numa estabilidade social, num ambiente sadio de amor, de respeito, é evidente que um homem, numa relação dessa, não vai se negar a um registro. Mas se eu vivo numa união desprovida de princípios, de valores, num ambiente puramente de obtenção de prazer, de farra, enfim, de coisas etéreas, de coisas passageiras, eu vou ter uma dificuldade muito grande de aceitar um filho advindo nesse ambiente. E aí eu trago esse dado do IBGE. Esse censo de 2010, e depois houve uma complementação em 2011, vai ser refeito agora. A coleta de dados que ocorre de 10 em 10 anos acontecerá agora em 2020, se tudo correr bem. E isso vai nos dar um ambiente um pouco mais concreto a respeito da realidade conjugal e familiar. Mas a gente tem aí um dado interessante, olha. 36,4% dos casais não são casados civilmente. Alguns estados, a gente tem aqui na Bahia, dados, ultrapassa 56%. Outros chegam a 60% e 70%. E aí eu quero trazer um trabalho maravilhoso. Algum tempo atrás eu conversei com a minha querida Regina sobre esse assunto. Há uma relação direta desse tipo de dado, das uniões estáveis e dos casamentos, com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, aquele índice preconizado pela ONU. E o dado direto que a gente observa é: quanto mais casais estão casados efetivamente, maior o IDH. Vou traduzir isso. Se a gente for para os países top 10 de IDH, vamos começar lá com a Finlândia,
vamos passar pela Suécia, Dinamarca, Holanda. Esses países todos, que são os 10 mais fortes, de índices mais elevados de IDH, têm os seus casamentos, as suas uniões familiares baseadas no casamento civil. E isso gera reflexos, por exemplo, de menos crianças sem registro de paternidade. E isso gera reflexos também, por incrível que pareça, e não é nada incrível, é óbvio, gera reflexo de desenvolvimento humano e, posteriormente, até desenvolvimento econômico. Então, você cuidar das pessoas no sentido de casar, reflexo imediato, reflexo na filiação, nas paternidades e maternidades. Reflexo secundário, reflexo no desenvolvimento humano. É algo evidente, é algo óbvio, mas que nós geramos inversões instrumentais que acabam querendo distorcer esse raciocínio. Algo do tipo, mas a união estável é mais livre, mas as pessoas têm que ter liberdade, não podem se sentir presas, é o amor que interessa. Parece aquele papo que a gente brinca, né, de homem safado quando quer enganar a namorada ou a mulher e diz assim: meu amor, o que te interessa mais? Um pedaço de papel ou que eu sinto por você? É uma coisa que ficou marcada no Brasil, como uma coisa positiva e até engraçada. Vamos passar mais um, Ju, desce aí. Vamos ver aí, agora o próximo, as estatísticas do IBGE. Esse é o ponto. É isso que vai assustar. É isso, para mim, que dói. O Conselho Nacional de Justiça apontou, de acordo com o censo escolar, que no ano de 2011 existiam 5.500.000 crianças sem registro de paternidade. Vejam só, 5.500.000 crianças, ou seja, até 18 anos. Se eu imaginar que exista o mesmo número, e pode ser até maior, de adultos sem o registro de paternidade, eu estou falando, em 2011, de mais de 11 milhões de pessoas. Se eu visualizar que nós temos uma população de 200 milhões de habitantes, eu digo que são 5% da nossa população não tem registro de paternidade. Esta semana, ao fazer um divórcio, ao pegar os documentos do divorciando, eu verifiquei que ele não tem pai no registro. É algo que eu encontro rotineiramente. Às vezes eu digo isso em palestras, em faculdades, em ambientes mais informais, e sempre há uma... mas eu não conheci meu pai, ou quando tem, o pai é ausente. Então, isto é um drama. Em função deste número, que é de 2011, nós tivemos a ideia advinda do CNJ de estimular um programa conhecido como Pai Presente. Passa para a gente, Ju, é o próximo slide. Então, no programa Pai Presente, o Conselho Nacional de Justiça identificou que seria interessante facilitar o reconhecimento de paternidade do país. Vejam só, eu peguei esse dado exatamente há 2 anos atrás. O programa Pai Presente do CNJ, em 2017, tinha completado 5 anos. E, em 5 anos, ele conseguiu 40 mil reconhecimentos espontâneos. Volta lá, Ju, no anterior. 40 mil, 5 milhões. 5 anos o CNJ conseguiu menos de 1% de pais que voluntariamente reconheciam. Ou seja, o pai que não reconheceu, e aí eu vou usar a expressão da palestra, o pai que abortou a criança anterior não vai reconhecer agora, ele vai ter muita dificuldade de reconhecer. Domingo passou uma história no Fantástico, domingo aconteceu isso. Domingo o Fantástico mostrou essa ideia. Acontece, é óbvio, mas vejam, eu só tive 40 mil reconhecimentos espontâneos. E eu tenho 5 milhões não reconhecidos. Então, não adianta eu correr atrás do prejuízo depois que acontece o nascimento e o desenvolvimento da criança. E aí é uma coisa que a gente precisa parar para refletir. O que foi que aconteceu com a Lei 8.560? Agora eu vou fazer aqui uma reflexão. O que dizia essa Lei 8.560 de 92? Quando a mãe chega ao cartório de registro civil para registrar a criança, já acontece um fato socialmente questionável. Por que não foi o pai fazer o registro? Se foi a mãe,
é algo já fora dos padrões de normalidade. Chegou a mãe, ela diz, não tem pai, sou mãe solteira. Qual seria a obrigação do cartório neste momento, o cartório de registro civil, pela Lei 8.560 de 92? Dar início a uma investigação extrajudicial. Procurar identificar quem é o pai. A senhora sabe quem é o pai, qual é o nome dele, onde ele mora. Se ela souber, ela deve dizer. Poxa, Camilo, mas ao dizer, ela não está sendo constrangida, ela não está sendo violentada no direito à intimidade, ela não está sendo, digamos assim, ofendida em um direito. Ora, aqueles que têm um pensamento muito promovido por ideologia de gênero vão dizer sim, é direito da mulher não dizer quem é o pai. Só que estes que pensam desta forma estão com foco de raciocínio jurídico equivocado. Porque o direito principal, que é um direito humano em convenção internacional, não é o da mulher de dizer ou não dizer. O direito é da criança. E na balança ponderativa de direitos, o direito da criança é muito maior, muito mais elevado, muito mais importante e relevante socialmente do que o direito individual dessa mulher. Então, o cartório deveria iniciar ali o procedimento investigativo. Deveria remeter, se não houvesse qualquer dificuldade, para as vias judiciais, porque a prova está muito recente, a prova está muito fresca, está ali, recém-nascido. Eu dei algumas aulas alguns anos atrás, e até curiosamente a Graziele, quando leu meu currículo, ela pegou um currículo já um pouco antigo, mas eu senti saudades das faculdades que eu já passei, né? Mas era a pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tenho um carinho imenso por Uberlândia, parte muito querida da minha família está em Uberlândia, é uma cidade relativamente perto da minha cidade. A minha cidade chama-se Ituverava, norte de São Paulo, já perto do Triângulo Mineiro. Então, em Uberlândia, houve um caso extremamente curioso. Claro que quem conta um caso, quem conta um ponto, acrescenta um ponto, né? Quando começou essa lei em 92, por volta de 93, 94, havia um promotor na cidade que fez um acordo com os cartórios de registro civil da cidade de Uberlândia. Quando aparecesse uma mãe solteira, que encaminhasse para ele, que ele iria iniciar o procedimento e iria tentar identificar quem era o pai. E apareceu uma mãe solteira dizendo o seguinte: olha, eu conheci o pai do meu filho num forró, numa festa, num baile que funciona toda sexta-feira, num bairro específico lá de Uberlândia. E a senhora não sabe o nome dele? Ah, sei só o apelido. Não sei se é Dezinha, Devinha, é um apelido desses. Pô, não tem problema, a senhora esteja aqui sexta-feira à noite, que nós vamos com um carro aqui do Ministério Público, eu vou pedir uma escolta policial, nós vamos até o forró, até o baile, e a senhora me aponte quem é o sujeito. E ele foi. Acompanhou a mulher, chegando, ela disse: olha, o pai da criança é aquele cara ali. E o promotor foi lá, se identificou: olha, o senhor esteja aqui, seu nome, seu endereço, sua identificação, o senhor compareça segunda-feira no fórum para a gente conversar a respeito da paternidade do filho dessa mulher. Você vai dizer: poxa, Camilo, esse cara abusou, excessivo, né? Esteve presente. Quem dera mais promotores, mais agentes do Estado fizessem isso. Quem dera isso acontecesse com mais frequência. Porque talvez nesse ato você tenha evitado outras situações muito mais difíceis adiante. Tá certo que estragou o baile do rapaz naquela noite de sexta-feira, né? Ele não deve ter passado muito bem aquele fim de semana até comparecer ao fórum. Mas até isso é importante, porque isso tem um efeito pedagógico. É claro que outros homens também viram isso. É claro que outras pessoas viram isso. É claro que ele comentou com outras pessoas isso. Então, existe uma necessidade de um efeito pedagógico da norma. Vamos descer mais uma, Ju? Senão eu não deixo a gente bater papo depois. E aí eu faço uma conclusão nesse particular. Por que deu errado essa lei? Se a lei era de 92 e visava impedir essas mães solteiras, e visava impedir ou diminuir, pelo menos, esses casos de crianças sem paternidade, o que foi que deu errado? Que em 2011 chegamos a 5.500.000 crianças. Eu tenho dois raciocínios para isso. O primeiro, não foram notificados os supostos pais. Ou seja, esses supostos pais, lá atrás, quando a mãe foi registrar a criança, não receberam notificação, ou porque os oficiais do registro não oficiaram aos juízes informando do registro de nascimento e a paternidade, ou
porque os juízes, tendo recebido a informação dos oficiais de registro, não procederam à investigação, reconhecimento oficioso, nos termos do artigo 2º da Lei 8.560 de 92. Aí nós temos um problema sério. Se os oficiais do registro não oficiaram, é um problema, e se os juízes receberam os ofícios e não deram andamento, é outro problema. A gente brinca, eu escrevi um artigo sobre esses 25 anos dessa lei, foi publicado em 2017. Na verdade, foi um capítulo de um livro produzido aqui no nosso mestrado, da Universidade Católica do Salvador, e eu brinco, que não é para brincar, mas a gente diz, eu comparo essa situação a um acidente aéreo. E a nossa querida Graziele, que é oficial da FAB, vai entender o que eu estou dizendo. Quando tem um acidente aéreo, são vários fatores, não acontece apenas uma coisa, acontece uma sequência de fatalidades. Um erro do piloto, uma falha mecânica, uma situação de tempo. Aqui pode ser uma coisa parecida com um acidente aéreo. Pode ser um erro do oficial do registro, uma falta de estrutura do judiciário, uma falta de estrutura do Ministério Público, uma questão cultural da mãe que não quer fazer isso, uma questão cultural do pai que cria resistência. É uma conjunção de fatores que leva a este acidente. Que acidente? Esse acidente social de dimensões catastróficas. 5% da população de qualquer país sem pai é algo grave, que vai refletir em políticas de saúde, que vai refletir em políticas de segurança, que vai refletir em políticas educacionais, por exemplo, em escolas públicas. Já há algum tempo não tem dia dos pais para evitar situações de constrangimento para aquelas crianças que não têm pai. Então, isto mostra que esta lei foi de uma ineficácia social tremenda e é preciso ser repensada. E aqui, eu já caminhando para a minha conclusão, pode passar para o último slide, por gentileza. Já tem algum tempo, com o advento de algumas pessoas conhecidas nas últimas eleições, que assumiram a Assembleia Estadual aqui na Bahia, cargo de deputado, no caso, especificamente um ex-aluno, conversando com ele, eu tive a ideia de nós pegarmos essa Lei 8.560 e colocarmos ela cronologicamente em um momento anterior ao registro. Porque a mãe, quando chega no registro, a criança já nasceu. Mas essa mãe, anteriormente a fazer o registro, ela foi a um hospital público para fazer um pré-natal, ela procurou um acompanhamento, ela procurou muitas vezes tomar vacinas, fazer prevenções, ela já esteve em agentes do Estado, em órgãos do Estado, para tratar de sua gestação. E nós não podemos esquecer que recentemente nós tivemos uma lei que, por sinal, pegou muito mais do que a Lei 8.560, que foi a lei que trata dos alimentos gravídicos, que dão ao nascituro esse direito enquanto estão sendo gestados. Pois, baseado nisso, eu pensei, no momento da gestação, eu já posso ter essa busca deste pai. Chamar esse pai mais cedo ainda, não esperar nascer. Chamar esse pai para investigação, para identificação e para a sua responsabilidade, a sua responsabilização, no momento do acompanhamento pré-natal. Isso envolveria agentes de Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, Defensoria Pública, Poder Judiciário, e essa é a minha proposta. Uma proposta que, com muita humildade, muito carinho mesmo, eu queria que fosse apresentada como proposta institucional, que fosse apresentada, trabalhada, melhorada, principalmente melhorada por ideias de todos nós, com sugestões, um projeto mesmo, nós apresentássemos um projeto da Adfaz. Pessoal, era isso que eu tinha a dizer. Desculpem se eu falo muito intensivamente, muito efusivamente, mas é meu sangue italiano que não me deixa falar sem mexer as mãos, sem alterar a voz, e é também porque eu me apaixono por aquilo que eu estudo, que eu acredito, porque são princípios e valores que eu faço de minha vida. Muito obrigado. Vamos conversar. E escutar agora a professora Graziele. Excelente, realmente a abordagem do assunto, até porque o nome ele chama a atenção e acaba por a gente não lembrar dessa lei, porque foi uma lei que ficou esquecida. Então, a gente não tem muito trabalho dessa legislação a nível de graduação, a nível de pós, a não ser algo muito específico, quem realmente trabalha com essa área de direito de família relacionada à paternidade.
Porque na relação de família, você trabalha mais a maternidade do que a paternidade. E aí isso acaba contribuindo para que a paternidade sempre seja deixada de lado, até pelos movimentos ideológicos, como o senhor tratou muito bem. E aí, assim, antes de passar a palavra, inclusive, né, nós já podemos aí liberar as perguntas, pode ser por chat, pode levantar a mãozinha, que a Jussara libera aí para as perguntas. Eu vou fazer algumas colocações, né, acho que pertinentes ao tema, e fiquem todos à vontade aí para participar. Então, primeiro, a relação que o senhor faz com os direitos humanos. Primeiro, aquela distorção, né, que direitos humanos está ligado àquela parte da necessidade humana ligada à criminalidade. E aí vem mais dessa questão da criminalização do que propriamente dito da necessidade de qualquer homem, que é a dignidade da pessoa humana. Então, os direitos humanos, eles se referem a tudo aquilo que está ligado à dignidade da pessoa humana, que é meu tema do próximo webinar. Vou trabalhar dignidade da pessoa humana nas relações de família. Então, está tudo a ver, tá? Estamos conectados. E aí, essa distorção, ela acaba realmente afastando a própria entidade família, e aí entra a criança, dessa perspectiva internacional. E a gente acaba trabalhando só com direito interno, só com direito nacional, quando isso em qualquer lugar do mundo é o mesmo status. A criança, ela é criança em qualquer lugar do mundo. Ela não é definição nacional, é definição humana, por isso que é um direito fundamental, por isso que é um direito humano. E é interessante que a gente resgate isso, e a gente invoque esses tratados, a gente invoque essas perspectivas realmente em outros países. Então, esse é um ponto que eu achei bem interessante, começando aí na abordagem do direito da criança. E aí entra naquela questão, que era meu último ponto que eu ia tocar, mas eu vou seguir a ordem aqui. O segundo é sobre os aspectos do direito e moral, né? Essa relação de paternidade, né, e da mãe que engravida, a mãe solteira que engravida, por uma relação casual, por um momento, enfim, né, de que não quer assumir, porque muitas vezes a pessoa com que ela se relaciona tem outro compromisso, e aí até mesmo você toma intimida, né, a não levar aquilo para frente, inclusive com ameaça e tudo mais, então é um mecanismo de defesa. Isso está muito ligado à moral, e entra, como o senhor falou, desde a época da colonização, esse contexto que a gente precisa mudar. E a cultura ela só muda realmente com o tempo, com esforço, com divulgação, chamando realmente, e aí volto para o laço da família. Família essa hoje que a gente está vendo ser desconstruída, né? Família essa que é resguardada na Constituição Federal, lá no artigo 226, né? O Estado, ele não entra na questão afetiva das pessoas, mas ele entra na questão da segurança que essa instituição família tem que dar às pessoas que vão compor a sociedade no futuro. Então, as crianças, elas são protegidas pelo Estado, partindo justamente dessa proteção dos pais, da família, pela Constituição Federal. Então, a moral, muitas vezes, ela acaba sendo, como é que eu posso dizer, entra em conflito com a norma jurídica. E aí as pessoas acabam por vergonha, ou é mais fácil criar sozinha, a própria família se esquiva daquela situação, e isso gera problemas futuros, porque essa criança ela vai crescer sem pai, a maioria, e aí são relatos, a gente sabe disso, procuram saber a identidade dos seus pais, e aí vem aqueles custos, que a gente até tem comentado, que é custo para tentar, não só dele, mas do próprio Estado, para procurar os pais, para tentar conseguir informações sobre a sua identidade biológica. Você chega para um tratamento médico, você não sabe quais são os seus antecedentes, né, de saúde na família, ainda mais hoje que a saúde pública ela está muito voltada para aquele projeto, né, da saúde em casa, saúde familiar, em que você leva em consideração todas aquelas características dos seus antepassados para chegar, né, a alguns níveis de tratamento. Então, tudo isso repercute, a gente acha que não é nada, mas afeta, sim, saúde pública. E aí, o fato da quantidade de registros, realmente, né, como o professor falou, que a gente consegue calcular, diferente do aborto, né, o aborto feito pela mãe, né, a retirada realmente, que aí entra, né, o aborto lá, não vou nem falar do aborto legal, vou falar mesmo do aborto ilegal, né, a gente trabalha com o aborto legal. A gente não tem como contabilizar isso, mas as ausências de paternidade é um dado concreto, e é um dado, como o senhor falou, que guarda relação com criminalidade, com regiões, você vê situações mais propícias, e se você perceber onde é que fica a maioria dessas pessoas que são sem paternidade, nas periferias, nas regiões mais pobres do país, e entra a questão mesmo da conscientização, né, do trabalho que o CNJ tentou dar, né, a partir de 2011, mas que
foi muito mais para tentar colocar o nome no papel do que realmente para conscientizar, né? As campanhas que a gente vê hoje de saúde pública, aí eu vou tirar até por Salvador, né, a cidade aí que o professor já mora, conhece, o carnaval, o que é que se estimula? Se estimula, né, as relações, né, temporárias, as relações de carnaval, enfim, mas não se estimula os relacionamentos e o risco, né, das relações ou extraconjugais, as relações momentâneas. E a gente não tem nenhum trabalho de consciência da responsabilidade disso. É como se o fruto daquela relação fosse descartável. Né? E aí acho que o tema muito batido, muito bem colocado, o aborto. É um aborto mesmo. A falta aí, porque a mãe, ela sabe quem é o pai. Ela pode não conhecer os dados, mas ela, para poder ter a concepção, ela teve que ter contato com outra pessoa. Né? Isso aí, essa responsabilidade, ela tem que ser dada a quem também participa da relação. E aí entra o custo, que eu já, né, mencionei, os custos sociais das políticas públicas para tentar diminuir os problemas oriundos da falta da figura do pai ou da própria paternidade, e você tem que ter todos os programas de governo voltados para tentar amenizar quando não ataca o foco primeiro, né, porque são várias variáveis, até o acidente colocado, como o senhor colocou, são várias variáveis nesse acidente. E justamente a iniciar uma vida, você conhecendo e sabendo que tem um pai, que foi fruto de um, enfim, de um ser, de outro ser, isso já gera uma concepção diferenciada na vida de qualquer ser humano, né? Eu, né, tenho pai, tenho mãe, e com certeza acredito que se eu não tivesse ou pai ou mãe, eu passaria minha vida tentando buscar nessas minhas referências para saber, poxa, quem eram meus pais, meus avós, meus tios, né? Pelo sentimento de família que hoje eu tenho. Né? Eu acho que isso me faria muita falta. É uma característica que eu acredito que para a maioria das pessoas. Então, eu termino essa minha colocação. Hoje, nós vivemos um período em que a vida, o direito à vida, né, e vem a questão do direito de existir, é um direito da criança, né, e não um direito da mãe. Até porque, quando há gravidez ali, é uma personalidade jurídica que vai se formar distinta da mãe. Né? Quando nasce, é uma personalidade jurídica própria, afastada da mãe. E hoje você vê a concepção, a gestação, toda voltada para a humanização, você vê aí os partos humanizados, a saúde na família, a questão do aleitamento materno se estendendo até 2 anos, essas políticas públicas voltadas para a unidade familiar, e o pai, onde é que fica nessa relação? E a paternidade, onde é que estão os projetos, né, para complementar aí esse momento atual que nós temos, né, da família humanizada, da criança tendo a mãe, a criança, né, inclusive, em várias situações, a própria condição das mães que são presas, elas têm que ser estimulada aquele contato com o filho. Olha só como a gente busca. E o pai, onde é que fica a busca desse pai para participar dessas relações de desenvolvimento da criança, né? Então, assim, as colocações, estou aberta aí para as outras pessoas, e ao professor também. Deixa eu falar uma coisa curiosa, né? Quando eu fiz a disciplina de Direito de Família no meu mestrado, havia uma coisa extremamente interessante, que era o início das reproduções humanas assistidas. Eu estudei, na época, a inseminação de terceiro, 1994, por aí. Então, a gente começou a ver casos, os primeiros casos de inseminação artificial. Há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, eu tive contato com o professor Dalton Ramos, é um professor de bioética em São Paulo, extremamente capaz, assessor da CNBB, que é o Congresso Nacional, e ele me relatou associações de crianças que nasceram de inseminações artificiais e que se reúnem em grupos sociais hoje para buscar saber quem são os pais. Porque muitas vezes essas crianças podem ser irmãos sem saber que são irmãos. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca. E aí vem o CNJ e diz, na hora do registro não precisa saber o nome do pai, não precisa saber o nome da mãe, está tudo certo. Está tudo certo. E aí se eu casar com a minha irmã, que se dane, vale, não tem problema social nenhum. E psicologicamente, qualquer pessoa faz fantasias quando não conhece o pai, quando não conhece a mãe. Até aquela criança que o pai registrou, mas morreu, por exemplo. Poxa, e se meu pai fosse vivo, como é que ele era?
essa imagem é fundamental para a formação moral da pessoa. Não, pelo amor de Deus, não que a pessoa que não cresça com o pai vai ser um bandido, não é isso. Mas é que você aumenta a chance de ser. Você potencializou, né? Você potencializou. A Rebeca disse que não tinha conhecimento dessa lei. Pois é, Rebeca, eu achei curioso isso, porque era uma lei que tem uma importância fundamental. Imagina você que está se preparando para um concurso público e vai ser juíza. Essa lei te atinge diretamente, vai ser promotora, essa lei te aplica diretamente. Que é um concurso para cartório, essa lei atinge diretamente os cartórios de registro civil. Defensor público, isso aí atinge diretamente. E isso não é visto na faculdade, por nenhuma faculdade, não faz parte dos programas. Curiosamente. Até os manuais, professor, até os manuais de área de família são omissos. São missos, entendeu? Com certeza são missos. São missos mesmo. E eu estou vendo várias mensagens aqui, tem a Carla, né, que está falando sobre a iniciativa da política pública, que achou interessante, né? Aí, e eu acho que o projeto, a gente precisa realmente hoje a gente está falando de uma legislação que traga eficiência, né? Porque essa a gente já viu que nunca teve, nunca saiu do papel. Não pegou, não pegou. Não pegou, a palavra é essa, não pegou. E tem que ter uma que tenha pegada agora, né? E esse momento realmente que a gente está vivendo, como eu até coloquei, que é da busca por um melhor parto, pela criança com a mãe, e aí entra a figura do pai. Por que não estimular isso? Por que a mãe ela tem que se negar na hora do cartório, dizer que desconhece o pai? Isso, não pode. Lógico, ninguém vai, né, torturar uma pessoa para dizer quem é o pai, mas no mínimo a gente tem que estimular a ela a pelo menos indicar para que seja feita, né, as devidas investigações, porque ali vai ser o dilema, é a proporcionalidade e a razoabilidade entre o direito da mãe de omitir a informação e o direito da criança, que um dia pode, inclusive, se insurgir contra a mãe, né? Pelo fato dela ter negado aquela informação que é de direito dela. E aí, muito bem colocada aquela questão da pensão alimentícia. Quando a mãe, aí vem os alimentos durante o nascituro, a mãe, ela está requerendo aqueles alimentos, ela está querendo em favor da criança, não é por conta dela. E a mesma relação é essa, no momento que você vai registrar no cartório de pessoas registro civil. É um direito da criança, e isso talvez precise ser debatido, discutido e colocado em alta, porque a gente não vê isso nas faculdades, a gente não vê isso nos fóruns de direito de família, nos fóruns de direito civil, e é algo que realmente vai precisar de um clamor aí, de uma política, de um projeto de lei, que alguém encabece aí e tenha apoio da população. Vamos fazer. A AD faz encabeçar isso, porque tem a ver com os nossos princípios, com os nossos valores. Nós não somos uma associação, um grupo que está interessado em um ambiente de oba-oba. Nós temos uma retidão de conduta que vai ser seguida. Eu acho que caberia, se todos concordassem, trabalharmos em cima disso. Né? E olha só que interessante, a questão da paternidade. A gente está vivendo, já passamos, já superamos isso, né? A questão da quantidade de pais, né? Que querem tem um pai afetivo, tem um pai biológico, e cadê essa omissão do pai e a ausência do registro da paternidade na certidão de nascimento? Ninguém toca nesse assunto. Se briga para ter várias pessoas. Quem é Galo nota 5, hein? Está perguntando uma coisa para a gente. Ó, Graziele. Vamos ver aqui. Pronto, vamos ver aqui. Quem é Galo? Vamos aqui. Não, tá omisso, né? Nós temos aqui um Galaxy J 5. Vamos lá, Galaxy J 5. Vou fazer a leitura aqui, professor. De fato, proporcionar a uma criança conhecer a sua história, quem é seu genitor, quais são biologicamente suas tendências, é um direito que deve ser prioridade. Mas, professor Graziele, vocês consideram que apenas o registro, até mesmo o cumprimento da pensão alimentícia, basta para construir um laço familiar? Responda você, Grazi. Então, não, jamais, né? Então, assim, o laço familiar, ele depende de uma questão de afinidade mesmo. Amor não se compra, amor não se impõe, né? Amor, ele é natural, vem da natureza. Dá para vocês um autor italiano fantástico, chama Pier Paolo Donati. Ele tem 2 livros traduzidos para o português pelo João Carlos Petrini. João Carlos Petrini é um bispo católico aqui da Bahia, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, e Donati, esse autor italiano de sociologia, ele diz: a construção da família é uma construção, do ponto de vista sociológico, relacional.
Ela é biológica, no primeiro momento, mas a biologia por si só ela não é suficiente. E essa relacionalidade, esses relacionamentos se dão no dia a dia, se dão também no afeto e se dão em ambientes que não necessariamente são biológicos. Mas ele diz que esta relação pressupõe uma ideia de um valor comum do pai, da mãe, que pode ser um valor religioso, pode ser um valor moral, pode ser um valor familiar, que nem porque é um valor familiar tradicional, um valor ruim. Que a gente criou uma expressão de que isso é muito conservador, isso é muito tradicional, como se fosse necessariamente uma coisa ruim. Ser conservador, ser tradicional, não é necessariamente uma coisa ruim. Ao contrário, a gente vai buscar em relacionamentos antigos, consolidados, respeitosos, amorosos, exemplos, e não exemplos negativos. A gente tem que pensar nesses relacionamentos como coisas positivas para a sociedade. Né? Casais que estão juntos, que criaram, que sentem essa relação como exemplos, como figuras esperadas pela sociedade, né? Esperadas pela sociedade. Então, fica essa dica para a Galaxy J5, né? Se tiver interesse, eu posso ceder, eu tenho material disso, chama Pier Paolo Donati, ok? O autor de fala sobre esse assunto. Então, mas o que a gente está colocando aqui, né, para a pessoa que perguntou, é a questão da descoberta da origem. Todo mundo tem uma origem. E aí, nós como existência, né, a gente entende, criação divina, a gente quer buscar a nossa origem. A gente usa vários, né, a ciência tenta explicar a origem do homem, a religião tenta explicar a origem do homem. Imagine nesse mundo que a gente tem, em que a gente tem a figura da paternidade e da maternidade que pode ser descoberta. Né? Então, o ser humano ele tem sim um interesse em descobrir sua origem. Por mais que alguns que não tenham, né, sua origem descoberta e sejam muito amados, muito queridos, e que, não, enfim, não façam parte desses, não tenham sido, né, contaminados de alguma forma assim, pela ausência do pai, mas a gente tem que lembrar que a origem é importante na formação do indivíduo. Né? O primeiro contato, você saber como você existiu, né? Quem é aquela pessoa, porque daí, além das obrigações também que surgem daí, as obrigações que ajudam, queira ou não, na constituição dessa família, dessa criança que vai crescer e vai ter um amparo. Talvez não de laço familiar, de amor, mas talvez pelo menos a questão, né, material. É isso mesmo. Tenho aqui uma de Carla, né? Carla diz para a gente que acredito que pode haver uma política pública, uma vez que a lei foi bem elaborada, só precisa ser eficaz. Vale a pena conversar com a doutora Regina para a elaboração do projeto. Posso tentar o contato com a secretária da família, a doutora Ângela Gandra, pois tenho uma boa relação com ela. Sou de Brasília e estou à disposição. Obrigado, Carla. Eu acho sim. Nesse momento, é importante nós agirmos em conjunto, nós melhorarmos o que a gente já mais ou menos elaborou, rascunhou, e aperfeiçoarmos e levarmos sim. Eu acho que trata-se de uma coisa que pode ser útil. Né? A nossa intenção na ADFAS, pelo menos a minha intenção estando na ADFAS, é somar à sociedade, trazer coisas boas à sociedade. Ninguém quer uma projeção pessoal, não. Teremos uma projeção institucional do bem, de valores, uma associação de valores, de princípios. Né? E isso é um bom princípio. Né? Fazer isso, eu acredito piamente que nós estamos fazendo a prática do bem, sem querer ser maniqueísta ou piegas. Acredito realmente nisso. Muito obrigado pela disponibilidade. Vamos falar também, então, com a Regina e com a doutora Ângela sobre esse assunto. A Rebeca colocou aqui, a Rebeca Aguiar, que sim, a figura do pai deveria ser estimulada. A mãe é tão criticada pelo aborto e ignora esses dados alarmantes, né? Mais de 5 milhões de crianças sem pai. Então é isso, a gente está esquecendo um fato concreto. E as ciências sociais, elas estão aí para isso, para mostrar esses dados, né? E isso pode ser corrigido. O direito ele tem que analisar os fatos. Diante de um fato concreto desse, nós precisamos agir. É a importância da nossa associação nesse sentido, viu, professor? A pergunta agora é curiosa, da Larissa. Aborto paternal é a mesma coisa que abandono? Eu nunca pensei sobre isso, mas eu diria que o abandono pode acontecer quando o pai já registrou. Então eu poderia chamar assim, o abandono é um gênero e o aborto paternal uma espécie, ou vice-versa. Poderíamos criar uma relação de classificação científica a partir dos conceitos de gênero e espécie. Talvez assim a gente consiga definir. Confesso que nunca tinha raciocinado nesses termos classificatórios. Não é a mesma coisa. Ela é, digamos assim, do mesmo gênero, da mesma
classificação científica, mas são coisas distintas, obviamente, porque você pode ter abandono em situações já tendo registrado, já sendo até maior, adulto, já tendo uma outra realidade. Esse foco que eu estou dando, do aborto masculino, é aquele caso do não registro, tá? Mas, volto a dizer, não tem conceitos fechados, não tem conceitos absolutamente certos ou absolutamente errados. Nós estamos construindo um raciocínio jurídico em cima deste fato social. Essa é a nossa ideia. E por isso a necessidade de criar um projeto de lei para se discutir e saber quais seriam as medidas cabíveis, para não ser uma imposição e ferir outros direitos. É para isso que serve a discussão do tema. Né? E aí, muito bem colocado pelo professor. A gente precisa debater para saber até que ponto a gente pode fechar nessa necessidade, que é diminuir e reduzir, porque os índices realmente são alarmantes, como muito bem colocado, e que tem impacto na sociedade, mas como fazer isso? E a gente tem que parar, pensar, e não simplesmente, é muito difícil, não importa, e deixar para lá, como aconteceu com a lei de 92 e com o CNJ em 2011, que gastou fortunas e a gente não teve um alcance, né, aí, pelo menos pelos índices que foi colocado aí de 1%, né, professor? No contexto aí que a gente tinha em 2011. Aqueles que estão assistindo e estejam interessados, quiserem me mandar um e-mail, por exemplo, eu posso enviar esse artigo dos 25 anos dessa lei, que ele é um artigo bem bacana, umas 20 páginas, até para trocar. Eu acho que eu vou até enviar lá para o pessoal, para a Jussara, ver se disponibiliza. Eu acho que não tem problema se a gente fizer isso. Pode publicar lá no site da Defaz. Eu vou mandar para a Ju para poder colocar no site, eu acho que é legal. Okay. Tem mais alguma pergunta? Sim, eu coloco... como é que eu faço para escrever aqui? Deixa eu pôr aqui. Acho que coloca aqui no chat. No e-mail, onde é que está no chat? Como é que eu faço para escrever? Está ali. Chat, aqui. Aqui. Eu vou colocar o meu e-mail. Eu não tenho WhatsApp. Eu não consegui escrever. Não. Coloca aí. Obrigado, Ju. Está aí meu e-mail, galera. colania@uol.com.br. E se quiserem mandar, eu mando meu material, mando as aulas. Aqueles professores antigos ainda que não têm WhatsApp, não têm rede social, não têm Face, para desespero das minhas filhas e da minha esposa, ainda mantêm essas coisas bem tradicionais. Né? Nós estamos agora com 5 minutos aí para fechar. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, mais alguma colocação? Eu não estou vendo aqui. Tem alguma mãozinha, Jussara, aí? Que eu não estou vendo aqui, não estou conseguindo enxergar. Mas não temos mão. Não temos mão, né? Não temos. Então, assim, acho que a gente agora, já para finalizar, o tempo já está quase esgotando, né? Agradecer realmente a parte do professor Camilo, um tema realmente muito pertinente para o momento atual, de desconhecimento da maioria dos que vão depois assistir esse webinar, porque esse webinar depois fica disponibilizado na página da Defaz. Divulguem, vamos divulgar, acho que é importante esse assunto. E aí vocês acessam, Jussara, acho que fica em breve, né, já na página da Defaz. Então, assim, é uma matéria, professor, que vai ficar aí para sempre. Entrou na internet, então não sai mais, entendeu? Fica tudo registrado. Olha, gente, eu só tenho a agradecer mais uma vez, dizer para mim que foi uma honra. Foi muito bom falar com você, Graziela. Já tinha sido muito bacana o nosso contato por telefone. Assim, a nossa proximidade intelectual. Gostei muito, muito das suas colocações. Acho, inclusive, que a próxima você já pode seguir nessa linha. Se você falar de direitos humanos, eu vou participar para poder assistir, porque me interessa muito isso. Estaremos juntos, então, em breve. E todos que assistiram para mim, um grande abraço. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Beijo para você, Ju. Pois é, que eu não sei quem vai ser moderador ainda, já estou ansiosa. Não, mas, esses webinários estão sendo muito, muito interessantes, sabe? Cada webinar, eu acho que as temáticas estão agradando e a procura está sendo grande. A gente está vendo aí uma boa resposta aí da comunidade aí, dos participantes. Então, divulguem quem está participando aí pela primeira vez, quem já vem participando, continuem participando, vale essa discussão. Todo mundo aqui, ninguém está mostrando as carinhas, tudo bem, a gente sabe, está todo mundo aqui reservado, né? Mas participe, porque a gente se conhece, mantém, né, laços, troca informações, faz um network aí que é importante.
Alguns aqui, esse evento, professor, ele é aberto não só para os associados da ADEFAS, mas para outras pessoas também, inclusive para conhecerem o trabalho da ADEFAS. Hoje eu estou chateado que não estou vendo nenhum aluno meu da faculdade aqui. Eu divulguei nas minhas 3 turmas de hoje, era para ter pelo menos uns 10 aqui. Amanhã vai chover bronca na sala de aula. Não, mas eles assistem depois, lá no site da ADEFAS. O senhor divulga. No seu, eu vou tirar ponto quem não assistir. Eita, danada. Por obrigação. Não, mas aí eu agradeço realmente. E aí a iniciativa novamente, a professora Regina Beatriz, também, que eu tenho só a agradecer o papel e o empenho dela, ela que me cativou realmente, eu conheço a professora desde 2011, né, o orientador dela da pós-graduação era meu orientador do doutorado, então, assim, do pós-doutorado dela é do meu doutorado, e, assim, foi quando dali surgiram, né, esse contato, essas ideias que a gente acaba também pactuando, defendendo, e passa a ser da associação de todos que fazem parte, e a professora, né, como nossa referência